Fala, galera do YouTube, tudo bem? Eu sou a Tati, professora de redação. Estou aqui no nosso canal mais uma vez para te dar aquela dica marota para que você arrase na redação do Enem. Reta final, hein, moçada? Estamos chegando no fim, é isso mesmo. Mas será que ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo? É claro que dá, sempre dá tempo, certo? E eu sei que nesse momento de grande ansiedade de todos os candidatos aí, de todos os estudantes que vão prestar a redação do Enem, é justamente tentar adivinhar qual vai ser o tema da redação do Enem, não é verdade? Eu sei que para muitos o tema ele é muito importante, até porque alguns temas nós desenvolvemos melhor, outros temas nem tanto, né? Por isso, gente, a minha dica primordial é escreva sobre todos os tipos de temas possíveis, tá? Se você ainda não começou a escrever, não perca mais tempo. Começa a escrever 2, 3 temas por semana, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Bom, todo mundo quer adivinhar o tema da redação do Enem, né? A pergunta que vale R$1 milhão, não é verdade? Qual é o tema da redação do Enem? Será que é possível descobrir qual que é o tema? Será que tem alguma estratégia para saber qual que é o tema da redação do Enem? Nossa, será que tem? Eu vou falar para você. Tem uma estratégia sim, mas para isso, é claro, você precisa deixar aquele like, se inscrever no canal e, é claro, me acompanhar até o final dessa aula. Vamos embora, gente. Por qual caminho nós devemos seguir para tentar descobrir o tema da redação do Enem? A primeira dica que eu dou para vocês é sempre ficar muito atento à questão das publicações do INEP, sobre as publicações que eles fazem nas redes sociais, no próprio site, certo? Observe as informações, tudo aquilo que o INEP tem colocado, tem publicado, é muito importante que você, enquanto estudante, enquanto candidato a fazer a redação do Enem, a fazer o vestibular aí, é importante que você sempre fique muito atento a isso, porque pode ser que em uma dessas publicações o INEP solte aquela diquinha marota, solte alguma dica para que você possa tentar saber qual é o tema, né? O grande mistério aí, o tema da redação do Enem. Bom, para falar sobre isso, existem algumas estratégias também para que a gente possa aí tentar adivinhar ou tentar pensar em alguns temas que são mais propícios para aquele ano. Isso, na verdade, no final das contas, não quer dizer que é uma certeza gigantesca, mas são algumas técnicas que a gente já faz há algum tempo e que normalmente ela tem dado certo, né, seguindo a linha de raciocínio que o Enem faz. Bom, o que a gente tem que pensar primeiramente? Sabemos que o INEP ele está vinculado ao Poder Executivo. Ah, Tati, isso significa o quê? Que é o presidente que escolhe o tema? Acredito eu que não, né? Não acredito que o presidente ele venha a escolher o tema da redação do Enem, mas nós podemos pensar sim que o INEP, por estar vinculado ao Poder Executivo, ele possa observar os passos do Poder Executivo, ele possa observar o que o Poder Executivo fez naquele ano. Por quê? Em outros anos, a gente já percebeu que já teve tema que foi sancionado uma lei naquele ano e naquele mesmo ano caiu um tema voltado para aquela lei. Então, ou seja, a gente percebe aí digamos, uma parceria, vamos usar essa palavra, eu acho que a palavra ideal aqui nesse momento é essa parceria. Diante disso, como que eu escolhi alguns temas para falar para vocês hoje, de possíveis temas para a gente tentar descobrir qual que é o tema da redação do Enem desse ano? Primeiramente, já que o INEP ele está vinculado a esse poder executivo, nós podemos pensar que a redação do Enem ela pode partir de dois princípios, ela pode partir de dois raciocínios básicos. Quais seriam esses dois raciocínios básicos? Primeiro, temas que defendam as demandas do Poder Executivo. Então, pensem em temas que possa, sei lá, defender o poder, defender as demandas do Poder Executivo, ou seja, defender aquilo que o Poder Executivo, ele, naquele ano, ele acredita, né? Leis, projetos, ideias, perfil, que aquele Poder Executivo, que aquele governo, naquele ano,
ele possa ter. Aqui eu separei 3 temas genéricos para a gente pensar um pouquinho, que são temas que, no meu ponto de vista, eles defendem essa demanda do Poder Executivo. Eu falo aqui de segurança pública, de reforma da Previdência, de valorização à pátria, que são algumas possibilidades de temas de forma genérica que eles estão voltados na defesa desse Poder Executivo. Que eu acredito que se cair algum tema voltado para isso, o nosso presidente ele vai ficar muito feliz, porque são temas que fazem parte desse atual governo. A minha segunda linha de raciocínio, ela é voltada para temas que, de repente, eles não tragam uma uma problematização muito grande, ou seja, temas que não são tão polêmicos assim, temas que eles são mais focados, que é o que tem acontecido na maioria dos temas do Enem. Então, quando você vê um tema que fala sobre a democratização do acesso ao cinema, não é um tema que ele traz uma problematização gigantesca. O que seria essa problematização? Temas que, às vezes, eles dão uma abertura muito grande para que você detone o governo, de repente, que você coloque a culpa de todos os problemas no governo, ou que, de repente, que são temas que ele mexe muito com a sua ideologia e que gera pontos de vista muito distintos. Podem perceber que os temas do Enem, de forma geral, eles já trazem meio que uma tese pronta. Você pega lá o tema, o poder de transformação da leitura. Ah, vai ter alguém lá que vai escrever que a leitura não é uma transformadora? Então, é um tema que não traz uma problematização muito grande. Estes temas, eles estão fortes aí, eu acho que eles são um dos fortes candidatos a serem temas de redações do Enem, principalmente desse ano. Então, a gente pode pensar em temas que tem, assim, que não são tão polêmicos, assim, que gera tantas discussões. Aqui eu separo 3 de forma genérica para a gente pensar em outros mais específicos, como poluição urbana, solidariedade, preconceito linguístico, que são alguns temas que eles não geram aí tanta problematização, que eles não são tão polêmicos e que a gente pode pensar neles. Diante desses 2 pensamentos, desses 2 raciocínios que eu coloco para vocês, eu trouxe alguns temas mais específicos, tanto que parte do raciocínio 1 como do raciocínio 2, e que podem ser temas de redação do Enem, certo? Vamos ver aqui. O primeiro que eu trago para vocês é a respeito da persistência do racismo na sociedade brasileira. Por que eu escolhi esse tema? Ah, mas esse tema será, Tati? Esse tema é ele traz um pouco de problematização. Porém, por outro lado, é um tema tão atual porque a gente tem visto tantos casos de racismo em pleno século XXI, que eu acredito que é um tema que ele possa sim estar voltado para essa questão dessa demanda de temas que eles já trazem meio que uma tese pronta, porque o racismo ele persiste e as notícias estão aí para não mentir. Então é um tema que pode sim que venha aí como possibilidade. Um outro tema que eu trago é o consumismo e seus impactos sociais no Brasil. Olha que tema bacana para se falar. Quando você pensa em consumismo e seus impactos, né? Eu volto ali no último tema genérico que eu falei sobre poluição. O consumismo, ele tá ali, ó, juntinho com a poluição. Então, um tema também que ele traz uma abordagem interessante para se falar. Outro tema que eu trago para vocês é a questão da evasão escolar. Quando eu falo de evasão escolar, é tão interessante porque a evasão escolar, ela passa por algumas fases, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, que a evasão escolar, ela sempre ocorreu, certo? Mas nós estamos vivendo agora um momento de pandemia. Como que tem sido a evasão escolar? E aí a questão da pandemia é até interessante a gente falar, porque você fala assim, Tati, você acha que pode cair alguma coisa da pandemia? Especificamente falando, não. Mas acredito sim que a sua argumentação pode ser voltada para isso. Quando você pega a questão de evasão escolar e você jogar a pandemia no meio disso, é um ótimo argumento. Tá? Porque é atual, é o que a gente está falando. A evasão escolar, ela existe, ela é real, ela tem problemas sociais gigantescos. Por que ela está acontecendo? Então, é um tema que eu aposto bastante. Vamos lá? O outro tema que eu trago é obesidade na infância e seu impacto sobre o desenvolvimento da criança. A gente sabe também que aí, até vou falar um pouquinho de pandemia também, de isolamento social. Com o isolamento, as crianças começaram a ficar
muito em casa, ou seja, a alimentação dessas crianças, ela ficou um pouco perdida aí em muitas casas brasileiras. Além da questão dos deliveries, né? Então, ou seja, a comida muito fácil que ela é entregue, tem em casa, sem você ter nenhum tipo de trabalho, tem a questão das propagandas, né? Esse tempo maior em casa, ele tem aumentado, além dessa questão, muitas vezes, né, da falta de vontade de fazer um exercício físico, de querer ficar muito tempo no celular, um tema interessantíssimo para falar e que não gera uma problematização tão grande não, viu, gente? Vamos lá? O outro tema, que é preconceito linguístico e seus efeitos em discussão no Brasil, que é o meu queridinho de hoje, né? Então, eu acredito muito nesse tema, temas voltados para a questão de leitura, de vocabulário. Se você ainda não percebeu, mas o INEP tem publicado diariamente, aumente seu vocabulário, tem trazido aí para nós várias palavras do nosso vocabulário de língua portuguesa, ou seja, eu tenho percebido, né, eu particularmente, uma valorização muito grande do INEP em relação ao vocabulário, à nossa língua. Então, falar de preconceito linguístico, o Enem, de forma geral, a prova fala muito de questão de variedade linguística, né, na parte de linguagem é uma parte que cai bastante. Então, aposto muito nesse tema, um tema também atual, um tema que o INEP tem dado algumas dicas. Não sei, podemos pensar aí para tentar adivinhar esse. Deixa eu pegar aqui. O outro tema que eu trago para vocês é o impacto das fake news na vida em sociedade. Tem um tema mais atual que isso, né? E é um tema que também ele não traz muitas discussões distintas, não. As fake news existem e eu quero saber quais são os impactos dela, o que ela traz para nós aí de ruim. O outro tema que eu trago para vocês é o processo de adoção em questão no Brasil no século XXI. Certo? Ou seja, faz muito tempo que a gente não fala a respeito disso, né? E aí, o que a gente tem percebido? A adoção, ela é um tema que ela é falado, mas muitas vezes ela é esquecida, né? E você sabe falar um pouquinho de adoção? Sabe como é o processo? A gente tem o hábito de achar, mas como assim? As pessoas não conseguem adotar e tem um monte de criança no orfanato? Por que isso está acontecendo? Então, pense um pouquinho sobre esse tema, tá? Se você tiver um tempinho aí, escreva sobre esse tema, que eu também acho ele um forte candidato aí para essa descoberta de temas. O outro tema que eu trago para vocês é a atual situação das ciências humanas na sociedade contemporânea brasileira. Gente, esse tema é perfeito, né? Hoje nós estamos vendo a importância da ciência, né, na nossa vida, a importância desse estudo, desse trabalho das universidades, da ciência de modo geral, dos laboratórios, né? A gente está aí nessa luta, nessa corrida contra o tempo, né? Nessa descoberta de uma vacina e como que essa vacina ela chega. E tem tanto processo até ela chegar até nós, né? Tem questão de publicação e tem questão de teste, aí vai. E aí, né? Então, essa importância. Então, como que tem sido? Será que ela tem sido valorizada? Será que ela não tem sido? Então, uma questão interessante da gente falar. Outra questão, a valorização da cultura nacional na formação da identidade contemporânea, que aí lembra muito aquela questão daquele primeiro raciocínio que eu falei, muito a questão do patriotismo, certo? Então, a importância da nossa identidade, né? Você já parou para pensar na nossa identidade, na nossa cultura nacional, o que de fato é valorizado no nosso país? Então, é um tema bem propício. Então, dá para você ter uma margem de raciocínio. O outro tema que eu trago é o incentivo ao empreendedorismo como uma forma de desenvolver o Brasil. Falar de empreendedorismo em século XXI, no ano que nós estamos vivendo, ele é totalmente oportuno, tá? Ele traz uma discussão bem bacana, né, com essa crise de falta de emprego, né, com pessoas perdendo o emprego por conta da pandemia, por pessoas perdendo o emprego por conta da tecnologia também, muitas vezes, e as pessoas se reinventando. E o empreendedorismo, ele é uma ferramenta importantíssima para isso. Então, a gente pode pensar nessa possibilidade. Nós temos também aqui a necessidade de debater as doenças mentais, né, num século que as pessoas ficam tão ansiosas, tão depressivas, né? A gente fala tanto disso, cada vez mais pessoas ficando doentes por conta da mente. Então, falar desse tema também é um tema bem interessante.
E, por fim, aqui eu vou falar sobre a ampliação de políticas públicas na busca por pessoas desaparecidas no Brasil, tá? Se eu não me engano, no ano passado, certo? A lei que fala sobre, né, que protege essa questão das pessoas desaparecidas, nós tivemos aí uma mudança nessa questão da lei, então vale a pena você dar uma pesquisada nessa questão de pessoas desaparecidas, e é interessante a gente falar desse tema, porque você pensa o seguinte, poxa vida, né, com tanta tecnologia, né, todo mundo se conecta, consegue se comunicar com uma facilidade tão grande e ainda existem pessoas desaparecidas que nunca mais você fica sabendo. Então é importante falar desse tema. Bom, gente, aqui eu trouxe então para vocês essa ideia desses temas, que são alguns temas que, na verdade, que tem essa ideia um pouco de descoberta, né? Então, assim, será que dá para descobrir o tema da redação do Enem? Se você pensar um pouquinho e você ligar esses pontos, pode ser que você mesmo descubra o tema. O importante para que você chegue no dia e fale assim, ó, eu descobri o tema, é que você escreva um pouquinho, certo? Que você escreva sobre cada um desses temas, porque é uma estratégia bem interessante para você aí arrasar no Enem. Tudo bem, gente? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Manda para aquele amigo que está lá desesperado, fala, calma, não precisa desesperar não, que a gente mesmo consegue descobrir o tema do Enem. É só ficar ligadinho aí nessas publicações, observar o que está acontecendo no nosso cotidiano, que dá tudo certo no final, certo? Um beijo para todos vocês, eu vou ficando por aqui e até mais, gente. Tchau, tchau.